uma listinha lá para vocês? Foi, começou. Viram lá que eu lancei a listinha? Sim, senhor. Então, aquela lista é a primeira parte de probabilidade que tem a ver com o que a gente já viu, que é essa parte aqui da inicial de que a probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis, tá? Sei lá, 90% dos exercícios de prova vocês resolvem só com isso, tá? Então, esse início eu vou começar fazendo alguns exemplos de provas, principalmente das PSEX, né, de preferência, mas de outros concursos também, para vocês verem a aplicação disso, como com isso dá para vocês resolverem a maioria dos exercícios. Tá? Depois a gente vai avançar com a teoria, que é bem curtinha. A teoria de probabilidade ela não é muito extensa, não. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, a gente viu na última aula que probabilidades são casos favoráveis sobre casos possíveis. Então, basicamente, um problema de probabilidade são dois problemas de combinatória. Um para você encontrar os casos possíveis e outro para você encontrar os favoráveis. Geralmente é melhor você começar pelos possíveis, para você encontrar o seu espaço amostral, ou seja, o seu conjunto de possibilidades, para depois você analisar qual é o subconjunto que se refere à probabilidade que ele está pedindo. Então, vamos lá. Então, olha aí. A probabilidade de se obter um número divisível por 2 na escolha ou acaso de uma das Você não tá permutações... compartilhando a tela. Não tô compartilhando, peraí. Eita porra. Agora foi. Agora foi. Beleza. A probabilidade de se obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma das permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem, como eu falei, dois problemas. Achar os casos possíveis e os casos favoráveis. Então, ó, casos possíveis, que seria o espaço amostral, né? Qual é o espaço amostral nesse caso? O espaço amostral a probabilidade de se obter o número divisível. Geralmente, o espaço amostral vai vir no final do enunciado. O início do enunciado é o que ele quer que aconteça e no final do enunciado é o que pode acontecer. Então, o que pode acontecer? Ele quer uma das permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Então, de todas as permutações, ele vai escolher uma. Ele quer a probabilidade dessa uma ser par. Então, o nosso espaço amostral são todas as permutações dos números 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nosso espaço amostral vai ser permutação de 5, que é 5 fatorial, que é 120. Tá? Esse é o nosso espaço amostral. Agora, o evento. Tá? O evento é o que a gente quer que aconteça. O que ele quer que aconteça? Ele quer que ocorra que dentro dessas permutações, né? Ou seja, ele está falando do número 1, 2, 3, 4, 5. No caso, esse espaço amostral aqui, que eu vou chamar de sei lá, o número 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 4 e assim por diante. São todas as permutações dos números 1, 2, 3, 4, 5. E o evento? O evento é que sai um número divisível por 2, ou seja, um número par. Quando é que eu tenho um número par? O número par é quando o seu último algarismo é par. Então eu quero formar um número com 5 algarismos, sendo que o último tem que ser par. Como o último tem que ser par, quantas opções ele tem? Ele tem duas, né? Porque ele pode ser 2 ou 4. Então ele tem duas opções. E os outros algarismos? Os outros algarismos não tem restrição, né? Então eu tenho 4, 3, 2 e 1. Princípio multiplicativo, né? Isso aqui vai nos dar... Isso aqui vai nos dar 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. Então, a probabilidade
a probabilidade vai ser o quê? Vai ser o número de elementos do evento, que são 48, sobre o número de eventos do espaço amostral, que é 120. E aí isso aqui vai dar quanto? Vai dar, simplificando por 24, né? Que vai dar 2 e aqui vai dar 5. Então isso dá 2 quilos. Resposta letra B de bola. Tá certo? Então esse como eu falei, são dois problemas de análise combinatória. O primeiro é um problema de permutação, né? Quantas permutações eu tenho para os números 1, 2, 3, 4, 5. E a segunda parte que é o evento, que é quantos números eu consigo formar que são pares com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. São dois problemas de combinatória que a gente já resolveu, só que agora eles estão num só. Por isso que a maioria das provas, quando elas querem cobrar análise combinatória, e às vezes ela fica com uma quantidade mais limitada de questão, aí ela prefere cobrar probabilidade. Porque a maioria dos problemas de probabilidade, na verdade, são dois problemas de combinatória. É um problema de combinatória mais complicado. Então, em vez de fazer um problema de combinatória, faz de probabilidade, que vira um problema mais elaborado. Entendeu? Então é muito comum as bancas fazerem isso. Tá? Então peguei uma questãozinha da SpaceX 2013, vou pegar uma questão agora da SpaceX 2015. Ó, de uma caixa contendo 50 bolas numeradas de 1 a 50, retiram-se 2 bolas sem reposição. A probabilidade do número da primeira bola ser divisível por 4 e o número da segunda ser divisível por 5. Tá? Beleza? Aí como é que fica? De novo, a gente tem que analisar. Eu sempre gosto de começar pelo espaço amostral, né? Os casos possíveis. Então, espaço amostral. Casos possíveis. No caso, o que vai acontecer? De uma caixa contendo, retiram-se 2 bolas. Então, é isso, sem reposição. Isso é o que é feito. Tá? Ele quer a probabilidade do primeiro ser divisível por 4 e o segundo divisível por 5. Então, repare, o que é feito é das 50 bolas que estão na caixa, ele vai retirar 2. Então, meus casos possíveis, né, meu espaço amostral, é o número de maneiras de poder retirar 2 bolas. Tá? É essa sacada que vocês têm que ter para saber diferenciar o que é o espaço amostral e o que é o evento. Então, de quantas formas eu consigo, de 50 bolas, retirar 2? E aí entra aquele lance, né? Você tem que se perguntar se a ordem importa ou não importa. Qual foi a dica que eu dei na outra aula? Cara, na dúvida, pensa que a ordem importa. É sempre melhor você pensar que a ordem importa. Por quê? Porque se a ordem não importar, o que acontece? Vai ter um fator ali, você vai dividir pelo número de permutações, só que você tem que fazer isso no espaço amostral e vai ter que fazer isso no evento. Então esse fator vai acabar se cancelando. Então não vai importar, não vai te fazer um grande ganho. Então, na dúvida, pensa que a ordem importa, que é o caso mais geral. Que nem eu falei, não sei se vocês lembram, porque existe possibilidade de você errar, né, feio, se você fizer que a ordem não importa. Por exemplo, eu mostrei o caso dos 2 dados, né, na última aula. Que se você considerar que a ordem não importa, você cai num espaço amostral que não é equiprovável. Não sei se vocês lembram disso. Se você pensar, por exemplo, eu lanço 2 dados, eu quero que a probabilidade da soma ser 6. Aí, tá, mas sair 1, 2 e 2, 1 não é a mesma coisa? Né? Pode parecer que não. O problema é que se você considerar que é a mesma coisa, né? Melhor, pode parecer que sim, né? Pode parecer que é a mesma coisa. Se você considerar que é a mesma coisa, você vai estar dizendo que a probabilidade de sair 2, 1 e sair 2, 2 é a mesma. E não é. Porque para sair 2, 2 é mais difícil do que sair 1, 2. Porque pode sair 1, 2 ou 2, 1. Então você cai no espaço amostral que não é equiprovável quando você faz isso. E a fórmula da probabilidade fura. Então tem que tomar muito cuidado na hora de você não considerar a ordem. Em resumo, em problemas de probabilidade eu recomendo que vocês sempre considerem que a ordem importa. Tá? Então vamos lá, eu tenho 50 bolas numa caixa e quero retirar 2 com a ordem importando. Então de quantas formas eu posso fazer isso? Para a primeira bola eu tenho quantas possibilidades? Não teria que reparar em casos? Não precisa. Eu tenho uma caixa com 50 bolas. De quantas formas eu consigo tirar 2 bolas? A primeira bola tem quantas possibilidades?
50. 50. E a segunda? 49. Acabou. Certo? Aí repare, o que significa esse 50 vezes 49? As bolas não são numeradas de 1 a 50? Então, aí eu posso pegar a bola 1, bola 2, bola 3, bola 4, até a bola 50. Aí se eu pegar a bola 1, a próxima bola pode ser a bola 2, a bola 3, a bola... Então, o princípio multiplicativo, né? Até a bola 50. Tenho 49 possibilidades. Para cada uma das escolhas, das possibilidades que eu tenho para a primeira bola, eu tenho sempre 49 opções para a segunda bola. Então, 50 vezes 49. Ok? Aí eu pergunto, e se eu tirar a bola 1, 2 e a bola 2, 1? É igual ou é diferente? É diferente. A gente vai considerar como diferente. É como se eu estivesse dizendo que a primeira bola é uma bola azul e a segunda bola é uma bola amarela. Ok? Para que a gente está considerando que elas são diferentes. Tá bom? Por quê? Considerando que elas são diferentes, a gente não corre o risco de criar um espaço amostral não equiprovável. Entenderam? A gente não corre o risco de criar um espaço amostral que não é equiprovável. Então, na dúvida, considera que a ordem importa. Tá? Nesse caso, a ordem não importa. Se você considerar que a ordem não importa, você chega na mesma resposta. Mas, como eu falei, é um risco. Você pode cair numa armadilha feia de bobeira aí. Tá? Então, o número do espaço amostral, né? O número de elementos do espaço amostral é 50 vezes 49. Tudo bem? É um problema de análise combinatória. Tá? Nem vou fazer a conta porque depois a gente vai dividir, né? Então pode ser que cancelem algumas coisas. Agora vamos para o evento ou os casos favoráveis, que é a mesma coisa. O evento vai ser o quê? O evento é de que a primeira bola seja divisível por 4 e a segunda bola seja um número divisível por 5. Tá? Na verdade, isso. Então, para a primeira bola, a probabilidade do número da primeira bola ser divisível por 4 e o número da segunda bola ser divisível por 5. Então vamos lá. Para a primeira bola, eu tenho quantas possibilidades? Ela tem que ser um número divisível por 4. Quantas possibilidades eu tenho? De 1 a 50 eu tenho quantos números? Só pegar 50, né? Dividir por 4. Dá 12, resto 2. Tudo bem? Então eu tenho 12 números que são divisíveis por 4. É o 4, 4, 8, 12, até o 48, né? Então eu tenho aqui, teoricamente, 12 possibilidades. E aqui, se tem que ser divisível por 5, quantos números eu tenho de 1 a 50 que são divisíveis por 5? É só pegar 50 e dividir por 5. Isso dá quanto? 10, resto 0. Certo? Então, eu tenho 10 números. Então, poderia ser 12 vezes 10, 120. Tranquilo? Não. Por que não? Porque tem números que são múltiplos de 4 e de 5. Exato. O problema está nos números que são divisíveis por 4 e por 5. Por exemplo, 20. Se eu, por um acaso, escolher o 20 aqui para a primeira bola, o que vai acontecer? O meu número de possibilidades na segunda escolha não vai ser 10, vai ser 9. Porque eu não vou poder escolher o 20, porque ele já foi escolhido como a primeira bola. Concordam? Sim, Certo? sim. Então tem que tomar cuidado. Não posso aplicar o princípio multiplicativo aqui, porque o número de possibilidades da segunda escolha depende do número da escolha que você fez na primeira, da escolha que você fez na primeira etapa. Então você tem que dividir em dois casos. Então, primeiro caso. Vamos supor que a primeira bola não é divisível por 20, tá? Então, se a primeira bola não é divisível por 20, o que vai acontecer? Bom, aqui eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho, o número tem que ser divisível por 4, certo? Só que quantos são divisíveis por 20, né? Só dividir aqui por 20, vai dar 2, resto 10. Tenho dois números que são divisíveis por 20. Então, das 12 bolas, eu tenho que escolher 10, que são números múltiplos de 4 que não são divisíveis por 20. Tá claro isso, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá claro. Aham.
Tá. Então são 10. E a segunda bola, quantas possibilidades ela tem? Tem que ser um número múltiplo de 4, podendo até ser o 20. Né? Podendo ser os múltiplos de 20, porque eles com certeza não foram escolhidos na primeira bola. Então, quantas possibilidades a gente tem? 10? 10. Então aqui, nesse primeiro caso, a gente tem 10 vezes 10, que é igual a 100. Tá? E para o segundo? Agora, a primeira bola é divisível por 20. Aí, se a primeira bola for divisível por 20, então vamos lá. Quantas bolas são divisíveis por 20? 2, certo? E aí, se duas bolas são divisíveis por 20, se eu peguei uma bola divisível por 20, quantas possibilidades eu vou ter para a segunda bola? Que tem que ser divisível por 5? 9. 9. Porque eu não vou poder pegar aquela que é divisível por 20, que já foi usada, né? Então, o número de possibilidades nesse caso é 2 vezes 9, que é igual a 18. Certo? Então, vamos lá. O total de casos, né? O total é o quê? 100 mais 18, 118. E aí, qual vai ser a probabilidade? 118 about 50 vezes 49. Certo? E aí, vamos ver. Aqui, dá para simplificar, né? Vai ficar 25. Aqui vai dar 59. 59 é primo. Então, é isso. É 59 sobre... Aí, 25 vezes 49 dá quanto? Ô, senhor, uma perguntinha. Nesse exercício não dá pra fazer o total e tirar nessa segunda parte do evento? Total de possibilidades e tirar o quê? Tirar os casos que elas seriam. Que as duas estariam juntas, no caso, que teria multiplicando os dois, tanto 20 quanto. Número que estaria nas duas bolinhas, que poderia estar nas duas bolinhas. Deixa eu pensar. Deve dar, porque assim, são só... Não são muitos casos, né? São só 2 casos para tirar. Eu só não sei como tirar isso. Porque o que a gente não quer? A gente não quer que saia um número múltiplo de 20 na primeira. Não sei como fazer 100 por retirada. A gente tem que ver o que a gente não quer, né? Porque quando a gente faz primeira bola divisível por... Você teria que fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui. A primeira bola não tem que ser um múltiplo de 4, e tem 12 possibilidades. Aí a segunda bola tem que ser divisível por 5, então tem 10 possibilidades. Isso dá 120 possibilidades. Só que dessas 120, 2 você não quer. Quais são? Aqui eu pego a bola. Aqui eu pego a bola 20 e a bola 20. E aqui eu pego a bola 40 e a bola 40. É isso. Aí é só você tirar esses 2 casos da 118. Tranquilo. Concorda? Porque quando você faz esses 12, você está considerando todos os múltiplos de 4, incluindo 20. Quando você multiplica por 10, você está dizendo que para qualquer múltiplo de 4, você sempre tem 10 possibilidades, incluindo o 20 e o 40. Uhum. Eu posso pegar 20 e 40, eu não posso pegar 20, 20, 40 e 40. Mas ele está contado nesses 120 casos. Aí é só você subtrair.
Sim, eu poderia pegar os dois que são multiplicados nos dois Só números. acho meio difícil identificar, mas Sim, não, tá. sim, Aí sim. você chega no 118 do mesmo jeito. Tranquilo. Beleza? Aí quanto dá esse 25 vezes 49 aqui? 25 vezes 49. Vai dar 1225. Beleza? Aham. Show? Então tá. Agora eu queria falar com vocês um pouco sobre probabilidade condicional. E aí, essa parte de probabilidade condicional, ela está na lista 2, que eu vou mandar para vocês. A lista 1 trata dessa parte de casos possíveis e favoráveis, que vocês vão ver que são a maioria dos exercícios. A maioria dos exercícios trata disso aí, da primeira parte. Tá? Tanto que a primeira lista tem uns 40 e poucos exercícios, e a segunda tem só 30, né? Beleza. Então, a grande parte dos exercícios você resolve daquele jeito que eu fiz, casos favoráveis e casos possíveis. Agora vamos falar de probabilidade condicional. O que é uma probabilidade condicional? Uma probabilidade condicional é quando você sabe, você tem um espaço amostral, só que você tem uma informação extra que vai modificar o seu espaço amostral, vai reduzir o seu espaço amostral. Tá? Então, a gente diz o seguinte, que a gente usa a notação probabilidade de A dado B vai ser o quê? Isso aqui é a probabilidade de ocorrer A, o evento A, dado que ocorreu B. Então, a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B. E aí, o que acontece? Como você sabe que ocorreu B, o seu espaço amostral ele se reduz. Então, embora o seu espaço amostral seja amplo, a partir do momento que você diz que ocorreu determinada coisa, já não é mais todo o espaço amostral, é um pedaço dele. E aí, como é que a gente calcula uma probabilidade condicional? A probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, né, vai ser a probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade de B. Tá? O que está acontecendo aqui? Na verdade, é o seguinte. Imagina que a gente tem aqui o universo, tá, de possibilidades. Aí nós temos aqui os conjuntos. A e B. Certo? E aí o que acontece? O espaço amostral seria todo esse universo aqui, todo esse retângulo. Só que, dado que ocorreu B, então o nosso universo já se reduz. Já passa a ser só o conjunto B, porque a gente já sabe que ocorreu o B. A gente quer a probabilidade de ocorrer A. Então, dado que ocorreu B, então a gente quer a probabilidade de ter ocorrido A. Ou seja, tem que ser só esse pedaço aqui. Né? Então tem que ser a probabilidade de ter ocorrido A também junto com B, porque B a gente já sabe que ocorreu. Então por isso que é a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui. No lançamento de um dado,
um dado, qual a probabilidade de sair 2, dado que saiu um número par. Tá? Então, olha só, normalmente, o que nós temos aqui? Vou fazer aqui em cima. Normalmente, o espaço amostral, qual é? Do lançamento de um dado. O espaço amostral, que são os possíveis resultados, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Só que a gente já sabe que saiu um número par. Então, ó, B é o que a gente sabe que aconteceu. Saiu um número par, ou seja, saiu 2, 4 ou 6. E o evento A é o quê? 2. O que é a probabilidade de ocorrer da A, dado que ocorreu B? Dado que ocorreu B. É a probabilidade de ocorrer A interseção B dividido pela probabilidade de B. Certo? Então, ó, qual a probabilidade de A interseção B? Lembra? A probabilidade de A interseção B... Lembra que a probabilidade de um evento é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, o número de elementos de A interseção B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Certo? A interseção de A com B é a interseção de 2, 4, 6 com 2. É 2 só, então é 1. E o número de elementos do espaço amostral é 6. E a probabilidade de B, de ocorrer B, é o número de elementos de B dividido pelo número de elementos de E, que é 3 sobre 6. Logo, a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, vai ser o quê? Probabilidade de A interseção B, que é 1/6, dividido por 3/6, que dá 1/3. Certo? Beleza? Beleza. Na maioria dos problemas de probabilidade condicional, você não vai resolver assim pela fórmula, tá? A não ser que ele enuncie a fórmula no enunciado e peça para você usar de alguma forma. Tipo, se for um problema teórico, ele fala que sabe-se que P de A interseção A é um evento, B é outro evento e A interseção B é tal, aí você usa essa notação. Mas a maioria dos problemas, 99% dos problemas práticos que a gente vê de prova, né, não são assim. Na lista de exercícios até tem uns exercícios assim para vocês praticarem, mas o que cai de verdade, né, pelo menos até hoje, pela nossa experiência, você vai resolver por uma árvore de casos. Então você tem o seguinte, você tem um total, que seria o espaço amostral. Dentro desse total nós temos o seguinte, ó. A gente tem que pode sair um número par ou um número ímpar, né? Um número não par. Dentro dos números pares, o que pode acontecer? Pode sair o 2 ou não sair o 2. Certo? Dentro dos números ímpares, pode sair, sei lá, alguma coisa ou pode ser outra coisa que não nos interessa. Beleza? Então, olha só, a probabilidade de sair um número par é 1/2 e a probabilidade de sair um ímpar é 1/2, certo? Então, dentro da probabilidade de sair 1/2, o que acontece? A probabilidade de sair um número par vai ser quanto? Vai ser 1/3, né? Aqui, porque dentro dos números pares eu tenho 1/3 para cá, 2/3 para lá, né?
ok? Então, por isso que vai ser 1/3. Então, a maioria dos casos a gente vai resolver dessa forma, ok? Então, tá. Vamos já resolver aqui alguns exercícios para vocês verem. Ó, por exemplo, SpaceX 2018. Em uma população de homens e mulheres, 60% são mulheres, sendo que 10% delas são vegetarianas. Sabe-se ainda que 5% dos homens dessa população também são vegetarianos. Dessa forma, selecionando-se uma pessoa dessa população ao acaso, verificando-se que ela é vegetariana, qual a probabilidade de que ela seja mulher? Certo? Tá? Então, assim, é um problema que, sabe, tanto faz se você entende a notação de A, interseção B, A dado B, foda-se. Não precisa de nada disso para fazer esse exercício. O que você precisa fazer? Você vai fazer uma arvorezinha de casos. Então, a gente tem aqui o total. Esse total é dividido em homens e mulheres. Dentro dos homens, há homens vegetarianos e não vegetarianos. Dentro das mulheres, há mulheres vegetarianas e mulheres não vegetarianas. Ok? Então vamos lá. Em uma população de homens e mulheres, 60% são mulheres. Então 60% são mulheres, logo 40% são homens. Sabe-se ainda que 5% dos homens dessa população também são vegetarianos. Então, 5% dos homens, 5% de 40% dá 2%, né? 2% é vegetariano, logo 38% não é vegetariano. 5% dá. Peraí. Das mulheres, dos 60%, 10% delas é vegetariana. Então, 60% são mulheres, 6% são vegetarianas e 54%, né, não são vegetarianas. Dessa forma, selecionando-se uma pessoa dessa população ao acaso e verificando-se que ela é vegetariana, quando ele fala isso, o que ele está dizendo? Ele tá dando uma condição, ele é uma probabilidade condicional, porque a gente já sabe que ela é vegetariana. Então, o nosso espaço amostral é esse aqui, 2% mais 6%, ok? Então, esse é o nosso espaço amostral. Qual a probabilidade dela ser mulher? Então, a probabilidade vai ser o quê? Ela ser mulher é de 6%, dado que ela é vegetariana. A probabilidade de ser vegetariana é 8%. Então, 6/8, que dá 3/4 ou 75%. Certo? Bem tranquilo, né? Tá. Uhum. Aí, uma outra questão. Escola Naval 2017. Um exame de laboratório tem eficiência de 90% para detectar uma doença quando essa doença existe de fato. Entretanto, o teste aponta um resultado falso positivo, ou seja, o resultado indica a doença, mas ela não existe, para 1% das pessoas sadias testadas. Se 1,5% da população tem a doença, qual a probabilidade de uma pessoa ter a doença dado que seu exame foi positivo? Tá? Então isso aí é um problema também de teste, né? Que é bem importante. Enfim, caiu na prova de 2017, mas está muito em voga essa questão da eficiência de teste e tal. Então, muito provavelmente as provas vão explorar isso aí nesses anos. Então, o que nós temos? Nós temos o total. Dentro do total, nós temos pessoas sadias e doentes, né? Nós temos pessoas doentes e temos pessoas sadias. Sadias. Dentro das pessoas doentes, nós temos pessoas que deram positivo no teste, o que faz sentido, né? A pessoa está doente, está positivo, mas nós temos pessoas que deram negativo.
Ou seja, a pessoa estava doente, mas mas o teste não conseguiu detectar, né? É o falso negativo. E existem pessoas sadias que vão dar positivo, né? Ou seja, a pessoa não tem a doença, mas o teste acaba, por algum erro, dizendo que ela tem. E existe o certo, né? Que a pessoa está sadia e o teste é negativo. Ok? Então vamos lá. Um exame de laboratório tem eficiência de 90% para detectar uma doença quando essa doença existe de fato. Ou seja, se a pessoa estiver doente, tá? E ela vai dar positivo em 90% das vezes, mas a gente não sabe quantas pessoas doentes nós temos, né? Vamos esperar aqui. Então, ó, nós temos um total de pessoas que é de 100%. Doença, entretanto, o teste aponta um resultado falso positivo, ou seja, indica a doença, mas ela não existe, para 1% das pessoas sadias. Se 1,5% da população tem a doença, então dos 100%, 1,5% está doente, logo 98,5% é sadio. Tá? Quando a pessoa está doente, em 90% dos casos ele detecta a doença. Então, ó, 90% de 1,5%. Então, 0,9 vezes 1,5, que vai dar quanto? Vai dar 1,35, né? Então, isso aqui dá em 1,35% desses casos vai dar positivo. Logo, 0,15% vai dar negativo. Tá? Aí, o teste aponta um resultado falso positivo, ou seja, o resultado indica a doença, mas ela não existe, para 1% das pessoas sadias testadas. Então, olha só, eu tenho 98,5% de pessoas sadias, 1% delas, mesmo estando sadias, vão dar positivo no teste. 1% de 98,5% é só andar 2 casas para a esquerda, é 0,985%. Tá? E o negativo, que vai ser a diferença, que eu nem vou fazer, porque não precisa. Tá? Mas vai ser a diferença. Tá? Se alguém quiser fazer aí a conta para mim, depois me fala, bota aí no chat. Beleza. Aí o que ele pergunta? Da população... se 1,5% da população tem a doença, qual a probabilidade de uma pessoa ter a doença, dado que seu exame foi positivo? Então, o nosso espaço amostral não é o total de pessoas, é as pessoas que deram positivo. Esse grupo mais esse grupo, certo? E qual a probabilidade da pessoa ter a doença? Qual a probabilidade de uma pessoa ter a doença, dado que os doentes é esse grupo aqui? Então, eu quero o quê? A probabilidade que eu quero é de 1,35 sobre 1,35 mais 0,985. Ô, senhor, por que você somou ali embaixo? Pode explicar de novo, por favor? Por que eu somei? Porque o meu espaço amostral não é total de pessoas, é o total de pessoas que deram positivo. Ah, tá. Beleza. Então, o total de pessoas que deu positivo é 0,985 mais 1,85. Certo? Então, é isso aqui. Tem que calcular essa probabilidade aí, maldita. Vai ficar 1,35 sobre 1,35 mais 0,985. Vai ficar 5, 13, 3 vai 1, 13, 3 vai 1, 2. Então, sobre 2,335. Aí tem que simplificar essa bagaça aqui. Multiplica por 1000 em cima e embaixo, fica 1350 sobre 2335. Aí simplifica por 5, dá quanto? 1350 dividido por 5 vai dar 2,
Vai dar 270. Agora, 2,335 dividido por 5, vai dar 4, 3, 3, 6, 7, 467. Tem essa resposta aí? Opa, tem. Letra C. Tá? Então, por isso que eu nem calculei esse número aqui. Alguém calculou o pessoas sadias que deu negativo? Ninguém fez? Oh. Ah, tá. 97,515. Valeu, Luca. 97,515%. Foi de cabeça, né? Percebi. Beleza? Entenderam como é que se resolve? Tem um problema até que eu botei aqui muito interessante da AFA. Para mim, 2 exercícios já era suficiente, né? Mas aí eu botei esse terceiro da AFA que eu achei legal também. Que é o seguinte, ó. Cada questão de uma prova consta de 4 alternativas, das quais apenas uma é correta. Considere que um candidato sabe 60% da matéria da prova. Quando esse candidato sabe uma questão, ele acerta. E quando não sabe, ele escolhe qualquer resposta ao acaso. Considere ainda que esse candidato acertou uma questão. A probabilidade que tenha sido por acaso é um número que pode ser escrito na forma irredutível P sobre Q, a soma dos números P e Q. Entenderam? Então vamos lá. A gente tem um total de questões. Na verdade não, né? É uma questão só, né, no caso. Existem 2 possibilidades. Ou ele acertou, ou ele errou, né? Ou ele acertou, ou ele errou. Só que ele pode ter acertado no chute, ou ele acertou sabendo. Ele pode ter errado também no chute, ou ele errou, mas sabia a questão. Se bem que esse caso não existe, né? Ele fala que sempre que ele sabe, ele não erra. Tá? Então, se ele errou, com certeza foi no chute. Foi porque ele chutou errado. Às vezes é bom o contrário, né? Às vezes é bom a gente analisar se ele chutou, se ele não chutou, né? Aí se ele acertou, se ele errou. Mas não sei, vamos ver. Ó, cada questão da banana, considere que o candidato sabe 60% da matéria da prova. Quando ele sabe, ele acerta. E quando ele não sabe, acho que eu vou fazer o contrário. Vou botar aqui... Vou botar aqui, sabe, não sabe. Se ele sabe, tá. Agora, se ele não sabe, ele pode não saber e acertar, que é o chute, né? Ou pode não saber e errar. Tá? Beleza. Então, ele sabe 60% da prova, logo ele não sabe 40% da prova. Aí, ok, quando esse candidato sabe uma questão, ele acerta, quando ele não sabe, ele escolhe uma das respostas. Tem 4 alternativas, então quando ele não sabe, ele vai acertar em... como são 4 alternativas e uma é correta, como ele vai chutar, ele vai acertar em 1/4 das possibilidades, ou seja, em 10%. E nos outros 30% ele vai errar. Tudo bem? E aí, considere ainda que esse candidato acertou uma questão, ou seja, o nosso universo é que ele acertou.
né? Lembrando que quando ele sabe, ele não tem opção. Ele acerta. Então aqui é 60% mesmo. Então, se ele acertou uma questão, o nosso espaço amostral ele pode ter acertado sabendo ou pode ter acertado chutando. Então é de 60% mais 10%. Tá? E qual a probabilidade que tenha sido por acaso, ou seja, chutando? Chutando é 10%. Então a resposta vai ser 1 sobre 7. Né? 10 sobre 70, né? E aí, esse aqui é o P sobre Q, né? Ele quer a soma, né? Ou seja, 1 mais 7, que é igual a 8. Resposta letra A. Legal esse exercício, né? Interessante. Professor, nesse tipo de exercício, se ele der muito grande, eu vou ter que usar a fórmula dele, no caso? Não, não. Cara, fórmula você não usa praticamente em situação nenhuma, tá? Só vai usar a fórmula se for um problema em que ele fala de verdade por exemplo, sabe-se que um evento A tem probabilidade 50%, o evento B tem probabilidade 10% e A interseção B tem 20%. Qual a probabilidade de ocorrer A dado que ocorreu B? De ocorrer A dado que ocorreu B? Aí tu usa a definição, entendeu? Mas aí é um problema bem teórico. Entendeu? Eu nunca vi isso em prova normal, assim, SpaceX, AF, escola. Eu só vi isso uma questãozinha no ITA. Então, tem lá uma questão para vocês pelo menos trabalharem isso se cair, vai que. Mas, em geral, não acho importante, não. Acho que o mais importante é esses 3 exemplos aqui. Tem mais uns 8 exemplos lá de questões de prova que são para fazer desse jeito aqui, usando árvorezinha de casos. Beleza. Beleza? Então, acho que não vale a pena se preocupar, não. Ok? Então tá. Só uma observaçãozinha. Uma observação que é a seguinte. Quando a probabilidade... Quando a probabilidade de ocorrer A dado que ocorreu B for igual à probabilidade do próprio A, a gente diz que A e B são independentes. Tá? São eventos independentes. Então, o que são eventos independentes? São aqueles em que a probabilidade de ocorrer A... Minto. Cuidado. Falando besteira aqui, peraí. Repare que a probabilidade de A interseção B, ou seja, de ocorrer A e B... Na verdade, antes de falar dessa observação, vou fazer o seguinte, vou falar do teorema do produto. Teorema do produto. O que é o teorema do produto? Se você pegar a fórmula ali da probabilidade condicional e passar o P de B multiplicando, você descobre o seguinte, que a probabilidade de A interseção B é igual a probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado que ocorreu B. O que isso significa? Que quando você tiver 2 eventos que você quer que ocorram em sequência, basta você multiplicar as probabilidades do primeiro acontecer pela probabilidade do segundo acontecer, dado que o primeiro aconteceu. Tá? Não foi. Não foi, né?
Então vamos lá. A probabilidade de ocorrer os eventos A e B é a probabilidade de ocorrer B vezes a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B. Tá? Então, ó, deixa eu ver aqui um exemplo. Deixa eu ver. Por exemplo, numa caixa tem 10 bolas numeradas de 1 a 10. Tá? Aí, qual a probabilidade de tirar de sacar dois números pares? Qual a probabilidade de retirarmos dois números pares? Tá? Então, o que acontece? Eu quero que o primeiro número seja par e vamos supor que o evento A o primeiro número é par e o evento B o segundo número é par. Eu quero a interseção B, eu quero que os dois sejam pares. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? É a probabilidade do primeiro ser par vezes a probabilidade do segundo ser par, dado que o primeiro é par. É assim que a gente lê isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Como é que seria isso aqui? O que seria o evento A? O evento A é o evento o evento B vai ser primeira bola é par. O que é o evento A? Segunda bola é par. O que eu quero? Eu quero que as duas bolas sejam pares. Então, eu quero a probabilidade de A interseção B. Isso vai ser o quê? A probabilidade de ocorrer B vezes a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B. Certo? Então, o que vai acontecer? A probabilidade de ocorrer B é a primeira bola ser par. Qual a probabilidade da primeira bola ser par? De 1 a 10 eu tenho 5, né? 5 em 10. Qual a probabilidade da segunda ser par? É 5 em 10 também? Não. Não, por quê? Uma já foi retirada. Concorda? Então agora eu já tenho 4. Eu tenho 4 em 9. Beleza? Então, 4 em 9. Que vai dar o quê? 2 nonos, né? 2 nonos. Entenderam como é que a gente entende isso aqui? Ô, senhor, Diga. eu não peguei muita diferença desse aí pra antes, pra eu usar só o normal. Mas seria A com B. Espera aí, rapidinho. O que você não entendeu? Desculpa. Eu não entendi qual é a diferença desse pra eu usar o normal, A com B. Não entendi muito bem essa parte, não. Não, então, a gente quer, fiz aqui um exemplo a gente quer o seguinte, uma caixa tem 10 bolas numeradas, de 1 a 10. Qual a probabilidade de retirarmos dois números pares? Tá? Então, eu criei dois eventos. O primeiro evento eu tiro duas bolas. Meu espaço amostral é retirar duas bolas. De quantas maneiras eu posso retirar duas bolas? 10 vezes 9. Tudo bem? Aí, beleza.
Aí no primeiro evento é a primeira bola a ser par. O evento B é a primeira bola a ser par. Então, desses 10 vezes 9, em quantos casos a primeira bola é par? Entendeu? Aí o segundo evento é o A, que é o quê? A segunda bola é par. Que aí a primeira bola é um número qualquer e a segunda é par. O que eu quero? Eu quero a interseção B, ou seja, eu quero que as duas bolas sejam pares. Concorda? Dentro do A eu tenho casos em que as duas são pares e dentro do B eu tenho casos em que as duas são pares. Sim. Tá claro isso? Sim. Beleza. Então, só que aí o que diz o teorema do produto? Né? Que é, na verdade, uma consequência direta da probabilidade condicional. A probabilidade da interseção, ou seja, de duas coisas acontecerem simultaneamente, é a probabilidade da primeira ocorrer vezes a probabilidade da segunda ocorrer, dado que a primeira ocorreu. Sim, daí tu vai, no caso, tu tá isolando, tá tirando os casos repetidos, seria isso? E só pegando os casos onde as duas estão sendo usadas, no caso, onde as duas estão sendo pares. Seria isso? Tô pegando o quê? Que assim, nesse caso de o senhor pegar A e B, o senhor tá tirando do A e do B os casos repetidos, no caso, que são pares, onde as duas bolas são pares. Seria isso? Mais ou menos. Eu estou tentando calcular a interseção deles, a probabilidade dos dois eventos ocorrerem. É isso. Tá. Uhum. Por quê? Se você pegar o B, é aquela ideia do conjunto. Tem o A e tem o B. Tem situações em que isso aqui representa situações em que a segunda bola é par, mas a primeira não é par. Isso aqui é a situação em que a primeira é par e a segunda é par. E isso aqui é a situação em que a primeira é par, mas a segunda não é par. Uhum. Concorda? Sim. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero isso aqui. O que diz o teorema da probabilidade, o teorema do produto, que é a consequência da probabilidade condicional? Para eu achar a probabilidade da interseção, o que eu faço? É a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo, dado que o primeiro ocorreu. Tá? Então, por isso que a probabilidade do primeiro é a probabilidade da primeira bola ser par, 5 em 10. A probabilidade do segundo ocorrer, aí que tá, não é só a probabilidade do segundo ocorrer, porque a probabilidade do segundo ocorrer, da segunda bola ser par, sendo que a primeira não tem restrição, é 5 sobre 10. Vê se você concorda comigo. Sim, não, concordo. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então não é a probabilidade do segundo ocorrer, é a probabilidade do segundo ocorrer, dado que o primeiro ocorreu. Sim. Então é uma probabilidade condicional, é uma probabilidade diferente. Tá, não, agora foi. Por isso que ela é 4 nonos. Mas assim, foda-se, sabe? É o que eu tô falando. O teorema do produto ele é só uma forma muito... É uma forma teórica de se explicar, mas você resolveria esse problema usando o que a gente viu no início, casos possíveis sobre casos favoráveis. Quais são os casos possíveis? 10 vezes 9. Quais são os casos favoráveis? 5 vezes 4. A primeira bola tem que ser um par, a segunda tem que ser outro par. 5 vezes 4. 5 vezes 4 sobre 10 vezes 9. Entenderam? Então, o teorema do produto ele tem pouquíssima aplicação prática. Dificilmente você vai precisar usar ele em questão, entendeu? Na prática, ele é só um atalhozinho quando funciona. Entenderam o que eu quis dizer? Porque você consegue fazer tudo pelo normal, casos possíveis e casos favoráveis. Sim, senhor. Ok? Beleza. Então tá. Aí existe uma observação aqui que é a seguinte. Agora sim, a observação que eu ia fazer. Observação. Se P de A interseção B é igual a P de A vezes P de B, então A e B são eventos independentes. Tá? Então, se o P de A interseção B for igual a P de A vezes P de B, então
P de A e B, A e B são eventos independentes. Por quê? Porque assim, a probabilidade, a gente sabe que P de A interseção B é igual ao quê? P de A vezes P de B, dado que ocorreu A, certo? Então você faz a probabilidade do primeiro acontecer vezes a probabilidade do segundo acontecer, dado que o primeiro aconteceu. Ok? E aí o que acontece? Se essa probabilidade for exatamente a probabilidade de B, então quer dizer que o A não influencia em nada no B. Certo? O A não influencia em nada. Então vamos ver um exemplo disso. No lançamento de 2 dados. Qual a probabilidade de sair 2 números pares? Tá? Então vamos lá. Então, no lançamento de 2 dados, qual a probabilidade de sair 2 números pares? Então agora é diferente. Porque o que acontece? O segundo, vamos lá, quem seria o B? O A. O A é o evento primeiro dado sair par. O que é o B? Segundo dado sair par. O que é A interseção B? Primeiro e segundo dado saindo par. Ok? E aí o que acontece? A probabilidade de A interseção B, ou seja, do primeiro e o segundo dado saírem par, vai ser o quê? Qual a probabilidade do primeiro ser par? Não, hoje não. Hoje não. Qual a probabilidade do primeiro ser par? Vai ser 3/6, né? 1/2. Qual a probabilidade do segundo ser par, dado que o primeiro é par? 3/6 também, 1/2. Por quê? Porque o segundo dado ele não é influenciado pelo primeiro dado, né? Não é que nem as bolas. Quando você tira uma bola, o número de bolas que tem ali muda. Então isso influencia na nova probabilidade. Existe uma condicional ali. Entendeu? Qual a probabilidade do segundo dado sair par, dado que o primeiro saiu par? É meio, porque não importa o que aconteceu no primeiro dado. O segundo dado é um lançamento independente. Então, nesse caso, vai ser 1/2 vezes 1/2, 1/4. Entenderam a diferença entre um evento independente e um evento não independente? Sim, senhor. Certo? Então, daí surge o que a gente chama de teorema do produto, né? Que é isso aqui. O teorema do produto diz que a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Tá? Ok. Cuidado para não confundir com P de A interseção B igual a 0. Nesse caso, a gente diz que A e B são eventos excludentes. São eventos excludentes. Tá? Ou seja,
quando não há interseção entre eles. Não é possível que os dois ocorrerem simultaneamente. Sei lá, por exemplo, eu tenho o evento A, que é sair no dado par, o evento B, que é sair ímpar, né? Tem como haver interseção? Não, no mesmo dado, né? Sair par e ímpar, não tem como. Certo? Beleza. Aí, bom, a gente entra no chamado... Opa! Rapidinho. Tá travando aqui. Vocês querem entrar em binômio de Newton ainda hoje? Acho que não precisa, né? Melhor vocês darem uma papirada. Binômio de Newton a gente faz uma aula ali de 1h30, 2 horas, mata. Porque binômio de Newton não é grande. Fazer na próxima. A gente faz na próxima. Vamos lá. Agora vamos falar de o último tópico de probabilidade, que é o teorema binomial. Não, tem ainda probabilidade geométrica. Vamos lá. Probabilidade binomial. Tá? O que é a probabilidade binomial? É quando você tem eventos sucessivos, né? Eventos sucessivos nos quais há apenas duas possibilidades. Uma com probabilidade Pzinho e a outra com probabilidade 1 menos Pzinho. Tá certo? Uma com probabilidade Pzinho, outra com probabilidade 1 menos Pzinho. Então, vamos lá. Esse aqui é melhor fazer com um exemplo mesmo de exercício. Por exemplo, questão 24 aí da lista, que é da SpaceX 2017. Qual a probabilidade de um casal ter um filho de olhos azuis é 1/3. Se o casal pretende ter 4 filhos, a probabilidade de que, no máximo, 2 tenham olhos azuis é... Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Existem duas possibilidades. Ou o filho tem olhos azuis, ou ele não tem olhos azuis. Então, a probabilidade do filho ter olhos azuis, vou chamar de P de A, é 1/3. Logo, a probabilidade do complementar, ou seja, do não ter olhos azuis, é 2/3. Né? O complementar. Vou botar 1 menos 1/3. Que é 2/3. Está claro isso para todo mundo? Esse símbolo aqui é de complementar, lá de conjuntos, né? Beleza? Complementar. Beleza. Ok. Então, 2/3. Aí, o que acontece? O casal pretende ter 4 filhos. Qual a probabilidade que, no máximo, 2 tenham olhos azuis? Tá? Então, olha só. Se ele quer, no máximo, ter que 2 tenham olhos azuis, eu tenho que pegar em casos, né? Então, ó, primeiro caso, eu vou ter nenhum com olhos azuis. Nenhum
tem olhos azuis, certo? E aí, de quantas formas pode acontecer? Bom, como ele vai ter 4 filhos, as probabilidades elas são independentes. Se o primeiro teve olhos azuis, o segundo, a probabilidade dele ter olhos azuis muda? Não muda. Não muda, são independentes. Então, eu posso usar o teorema do produto. A probabilidade do segundo ter olhos azuis, né, do primeiro não ter olhos azuis, do segundo não ter olhos azuis, basta multiplicar a probabilidade do primeiro pela probabilidade do segundo. Tá? Então, a probabilidade do primeiro não ter olhos azuis é 3/4. Do segundo, 3/4. Do terceiro, 3/4. E do quarto, 3/4. Isso aqui daria 3/4, 81, sobre 4/4, 256. Tá? Então, essa é a probabilidade do primeiro caso. Oi? Não entendi. Eu entendi o 3/4. 2/3, né? Viajei. É a maconha. Tava ali. É a maconha. Vamos lá. P1. Probabilidade do primeiro caso é 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. 2/4, 16. 3/4, 81. Agora, a probabilidade. Um deles tem olhos azuis. Aí vai ser a probabilidade do segundo caso, P2. E aí vai ser o quê? Vamos supor que seja o primeiro com olhos azuis. Então vai ser 1/3 para ele. Aí o segundo, qual a probabilidade do segundo ter olhos azuis, não ter olhos azuis, dado que o primeiro tem? 2/3, né? Porque é independente. Não muda a probabilidade, né? O fato do primeiro ter olhos azuis. Pivete. Fala. Às vezes eu sempre me confundo com isso aí. Eu não ia ter que fazer a combinação tipo de 4, escolhe um. Tira. Vou cair. Eu vou falar disso. Tira. A luta Pô, precoce. Que é isso? Fiquei sozinho nessa. Sem graça vocês. Mas já. Ok. Aí o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente está calculando do primeiro ter olhos azuis, né? Agora, o segundo não necessariamente ter olhos, o segundo não ter olhos, o terceiro também não e o quarto também não, né? Só que não necessariamente vai ser nessa ordem. Não necessariamente o primeiro vai ter olhos azuis e os outros não. Ele quer que um tenha olhos azuis. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar isso aqui por 4, né? Seria isso. Mas tem uma forma de você enxergar, né? Eu posso pensar que é uma sequência de 4 letras, em que uma é A e 3 são a barra. Então, é uma permutação de 4 com repetição de 3 e 1. Ou seja, 4 fatorial sobre 3 fatorial, 1 fatorial. Então, na verdade, vai dar 8/32 sobre 243. Né? E o terceiro caso, que seria 2 deles têm olhos azuis. E aí a probabilidade do terceiro caso vai ser o quê? Vamos supor que o primeiro tem olhos azuis, 1/3. O segundo tem olhos azuis, 1/3. Aí o terceiro não tem olhos azuis e o quarto não tem olhos azuis. Só que ao fazer isso, eu estou supondo os 2 primeiros, né? E ele fala que tem que ser 2, não necessariamente os 2 primeiros. Então, de novo, eu tenho que pensar aqui, ó, olhos azuis, não olhos azuis, não olhos azuis. Então eu posso permutar isso, pode ser o primeiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo, terceiro. Então eu tenho que pensar tem que fazer a permutação de 4 objetos
sendo que eu tenho repetição de 2 e 2. Então isso vai dar quanto? Vai dar 4 fatorial 24, né? 24 vezes... Não. Aqui dá 4 vezes 3 vezes 2. 24 sobre 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. 24 sobre 81. O Pivete Mitsuru falou que ali é 32 sobre 81, não sobre 240. Ah, é verdade. 32 sobre 81. Valeu, Mitsuru. Sobre 81. Então a probabilidade, que é o total, vai ser o quê? Vai ser 16 mais 32 mais 24 sobre 81. Isso dá quanto? Dá 72 sobre 81. Simplifica por 9, vai dar 8 nonos. 8 nonos, resposta letra C, de selva. Mais um? Vamos lá. Um atirador em um único tiro, EFON 2019 e Escola Naval 2016. Caiu nas duas provas a mesma questão. Eles copiaram e colaram. O que você não entendeu, Ana? Fala comigo. O porquê do 4 fatorial? Porque olha só. O que acontece? Pensa que aqui é como se eu tivesse assim, o primeiro tem olhos azuis, o segundo tem olhos azuis, o terceiro não tem olhos azuis e o quarto não tem. Só que não precisa ser isso, né? Poderia ser o primeiro, o segundo não tem, o terceiro tem e o quarto não tem. Poderia ser o primeiro não tem, o segundo também não tem, o terceiro tem e o quarto tem. Concorda? Que tem várias possibilidades. Como é que a gente mede todas? É só você pensar que é uma palavra com 4 letras, das quais 2 são A's e 2 são B's. Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, né? Porque tem repetição de 2 e 2. Aí, entendeu? Que bom, beleza. Foi? Nada, Aninha. Vamos embora. Então, um atirador em um único tiro tem probabilidade de 80% de acertar um específico tipo de alvo. Num exercício, ele dá 6 tiros seguidos nesse mesmo tipo de alvo. Considerando-se que os tiros são independentes, em cálculo aproximado, qual a probabilidade do atirador errar o alvo exatamente 2 vezes? Tá? Então, vamos lá. Se a probabilidade de ele acertar é de 80%, então a probabilidade de ele errar é 20%, né? Ok. Aí ele dá 6 tiros. Ele quer, sendo que eles são independentes, obviamente, não é porque ele acertou um tiro que isso vai fazer com que ele aumente a chance dele acertar o próximo, né? São independentes. Cada tiro é um evento independente por si só, né? Considerando-se... Ele dá os 6 tiros, qual a probabilidade de ele errar o alvo exatamente 2 vezes? Então vamos lá. Então vamos supor um caso. Ele vai errar o primeiro, errar o segundo e acertar os outros 4 tiros. Qual seria essa probabilidade? A probabilidade disso acontecer seria o seguinte: para ele errar o primeiro, 20%, ou seja, 1/5.
A probabilidade de ele errar o segundo seria 1/5. A probabilidade de ele acertar o terceiro, 4/5. A probabilidade de ele acertar o quarto, 4/5. E a probabilidade de ele acertar o quinto, 4/5. Só que quando a gente faz isso, a gente está pensando como se ele tivesse errado, acertado, acertado. Mas não necessariamente foi nessa ordem, né? Ele poderia ter errado, acertado, acertado, acertado. Ele, né? Não, acertado, eu botei um a mais aí. Ele poderia ter, sei lá, acertado e errado os dois últimos. Entendeu? Então, a gente tem que... cada um desses tem a mesma probabilidade, que é essa aqui, 1/5 ao quadrado vezes 4/5 ao cubo. Cada um desses casos tem a mesma probabilidade. Então, eu vou ficar somando a mesma probabilidade várias vezes, é melhor multiplicar pelo número de vezes dela. E qual é o número de vezes dela? É o número de permutações que eu tenho de uma palavra de 6 letras, nas quais 2 são E e 4 são AS. Isso pode ser feito de 6 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial, maneiras. Certo? Aninha, entendeu isso aqui? Ô, Pivete, Diga. essa permutação, tipo, dá a mesma coisa que se eu fizesse a combinação, tipo, de 6 escolhe 2? Sim, é a mesma Brasil. coisa. Porque o que acontece? Quando você faz uma combinação de 6 escolhe 2, você tem 6 lugares. Tá? Quando você escolhe 2, é como se eu estivesse dizendo o seguinte: esses 2 são os escolhidos e os restantes não foram escolhidos. Então é como se eu estivesse permutando uma palavra de 6 letras em que 4 são N's e 2 são não. Ah, Por isso que a entendi. combinação é sempre equivalente a uma fórmula de permutação com repetição. Sacou? Sacation. Brasil. Então isso aqui vai dar quanto? 4 ao cubo vezes 6 vezes 5 sobre 2, que é 15, about 5 elevado à quinta. 5 elevado à quinta. O que dá para fazer aqui? Dá para simplificar. Vai dar um 3. Aqui vai dar 5 à quarta. 5 à quarta... Aí o aluno se fode, né? 4 ao cubo é o mesmo que 2 à sexta. 2 à sexta é 64. 64 vezes 3 dá 192. Então isso aqui é 192 about 5 vezes 5, 25. Aqui dá 625. Aí tem que fazer essa conta aí. Manda aí. Ouça. Quanto dá? Eu acho que dá 24,58%. Quanto deu aí? Vamos, aluno. Ô, Soro, o David falou que o senhor esqueceu de um 4/5 ali. Bom, David! Só tem 3, né? Pois é, eu ia perguntar do 6 agora, senhor. Bem que eu tava achando estranho que o número estava muito pequeno. Então tá, então vai ficar melhor ainda, né? Vezes 4/5 vezes 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. Então vai dar 4 à quarta vezes 15 about 5 à sexta. Que delícia. Que beleza, né? Bom, dá para simplificar aqui. Aí sobra 3. 4 à quarta é 2 elevado à oitava.
2 elevado à oitava é 256, né? 256 vezes 3, 256 vezes 3, dá 18, 8 vai 1, 3 vezes 5, 15, 768, né? 768 sobre 5 à quinta. 5 à quarta é 625, né? 625 vezes 5 vai dar 25, 5 vai 2, 10, 12, 2 vai 1, 3.125. Aí tem que ver quanto dá isso aí. Aproximadamente letra C. 24,58% aproximadamente. Letra C. Beleza? E aí um exercício para a gente fechar essa parte de binomial que eu acho bem legal, né? Que nunca caiu na prova da SpaceX, mas eu acho bem legal, pode cair um dia. Esse problema é da FUVEST, que é o seguinte: 2 amigos disputam um jogo em que a cada rodada um deles lança um dado. Aquele que obtiver o número 6 vence a partida. A probabilidade de que o primeiro jogador vença é... E aí? Vamos lá. Olha que legal. Eles disputam um jogo. Aquele que tiver o número 6 vence. Certo? Então o que acontece? Vamos dizer que eu tenho 2 jogadores. Eu tenho jogadores A e B. Tudo bem? São os 2 jogadores. O A é o que começa. Beleza? Qual a probabilidade do jogador ganhar, né? Repare, do jogador A ganhar. O que acontece? O jogador A, ele pode ganhar na primeira rodada, certo? Ou ele pode ganhar na terceira rodada, porque aí a primeira rodada é dele, a segundo lançamento é do B, aí depois volta para o A. Concorda? Aí ele pode ganhar, tirar o 6. Ou ele pode não tirar o 6 na primeira, o B não tirar o 6 na segunda, o A, aí volta para o A, ele não tira o 6 de novo, aí o B não tira o 6, aí o A volta para ele e ele tira o 6. Estão entendendo? Então, assim, ó, a gente tem o seguinte, ó. Pode acontecer o seguinte. O A, ele pode ganhar na primeira rodada. Que seria o quê? 1/6. Segundo caso, ele pode ganhar da seguinte forma. Primeiro, ele joga, não consegue. Aí depois o B joga, não consegue. Aí volta para o A, ele joga e consegue. Qual a probabilidade disso acontecer? A probabilidade do segundo caso é ele não consegue na primeira, o B joga e não consegue na segunda, aí volta para o A e ele consegue. Isso vai dar 5 ao quadrado sobre 6 ao cubo. Aí, qual seria a outra possibilidade? O A joga, não consegue, o B joga, não consegue, o A joga, não consegue, o B joga, não consegue e volta para o A e ele consegue. Qual é a probabilidade desse caso? Seria o A não consegue, o B não consegue, o A não consegue, o B não consegue, e aí o A vai e consegue. E aí vai ser o que aqui? 5 à quarta sobre 6 à quinta. Estão entendendo? Qual vai ser a probabilidade do A ganhar? Então, a probabilidade do A ganhar vai ser o quê? Vai ser essa soma. 1/6 mais 25 sobre 36. 5 ao quadrado vezes 6 ao cubo, né? 5 ao quadrado sobre 6 ao cubo, mais 5 à quarta sobre 6 à quinta e assim por diante.
né? Maneiro, né? O que é isso aqui? Uma soma PG infinita. Uma PG infinita. Sendo que a razão é qual? 5 ao quadrado sobre 6 ao quadrado, né? Que é 25 sobre 36. Então, ó, a probabilidade do A ganhar é A1, que é 1/6, sobre 1 menos a razão, 25 sobre 36. Isso vai dar 1/6 sobre 36 menos 25 dá 11 sobre 36. Aí simplifica, dá 6 sobre 11. Essa é a probabilidade dele ganhar. O bom é que não tinha como você errar, né? Todas as alternativas estão 6 sobre 11. Bom, Bom, então, Ô, senhor, não entendi letra B. no finalzinho ali. Quê? Pode explicar o finalzinho de novo? Da probabilidade. pode Então, a explicar desde o início. probabilidade dele ganhar é a probabilidade de ele ganhar na primeira, mais a probabilidade de ele ganhar na segunda, mais a probabilidade de ele ganhar na terceira, mais a probabilidade de ele ganhar em qualquer uma das outras vezes. Aí eu fiz a soma dessas probabilidades, só que essa soma dá uma PG infinita. Pro segundo também vai ser a mesma coisa, então? É, isso que eu ia perguntar. Não era só, daí, nesse caso, não era só pegar esse valor aí e fazer Não, a vezes. segunda vez que ele joga, né? O segundo Não, que eu não. digo. No caso, o segundo jogador. Eu não posso fazer esse número que Não, já porque tenho se o vezes. segundo jogador ganhar, o A não ganha, né, pô? Porque acaba o jogo. Ah, sim. Tem que voltar a vez pra ele. Pra voltar a vez pra ele, o B tem que errar. Entendeu? É um problema de probabilidade binomial, porque ou você acerta ou você erra. Né? Nesse caso, nesse tipo de problema, eu sempre vou cair numa PG infinita. No IME caiu um problema muito brabo, muito foda disso. Porque eram 3 jogadores, A, B e C. E aí, se você tirava, sei lá, 1 ou 2, a vez passava para o seguinte. Mas se você tirava 3 ou 4, a vez pulava para o anterior. Meu querido. Aí queria saber qual a probabilidade do primeiro jogador ganhar. Aí é foda pra caralho o exercício. Difícil, bem pior que esse. Bem pior. Mas esse aí eu acho caível. Esse aí eu acho caível. Tá? Tá. Já caiu. Não, ainda não caiu na prova, né? Algo assim. Não, nunca caiu isso aqui. Mas já caiu FUVEST, outros concursos assim. Beleza. Como eu falei, a última vez que caiu foi essa questão do IME, mas porra, ela era muito aloprada. Nunca caiu uma questão intermediária, uma questão fácil, tipo essa assim. Só caiu essa do IME que era bizarríssima. É tipo um jogo de Uno. Se tu tira 1 e 2, pula. Se tu tira 2 e 3, volta, muda o sentido. Aí, caralho, ficava muitas possibilidades. É muito foda o exercício. Muito foda. Uhum. Arrisco a dizer que é, sei lá, acho que é a questão mais difícil de probabilidade que já caiu no IME. Cara, O na mais segunda legal foi fase, ver o Adir delirando com ela. Mandei ela pro Adir uma vez. O Adir, cara, mandou um tratado, assim, uma bíblia, falando sobre o exercício, analisando casos, não sei o quê. Mas enfim. Ô, Oi, Pivete, diga. essa questão que você tá falando caiu na segunda fase? É, no IME segunda fase. 2016. Tá, aí, vamos lá. Agora a última coisa que eu queria falar com vocês é probabilidade geométrica. Tá? O que é probabilidade geométrica? São problemas de geometria, de probabilidade, só que você tem espaços contínuos. Então, por exemplo, se o seu espaço amostral é um segmento e você quer um pedaço desse segmento, aí você divide o tamanho do segmento pelo total do segmento. Né? Ou se você tem uma área, um retângulo, você quer cair dentro desse pedacinho. Aí você pega essa área e divide pelo total. Né? É isso. Agora um exemplo de questão interessante que poderia cair. Ó. Ana e Beatriz marcaram o encontro às 15 horas. É um problema clássico esse, caiu também já em vestibulares.
Cada uma delas chegará ao encontro em um horário entre 15 e 16 horas. Se cada uma pode esperar a outra por no máximo 30 minutos, a probabilidade de que elas se encontrem é. Tá? Então, não sei se vocês entenderam. O que acontece? Ana e Beatriz. Se a Ana chegar, 15 horas, ela só vai esperar a Beatriz se a Beatriz chegar até 15h30. Se a Beatriz chegar a 15h31, elas já não vão se encontrar, porque a Ana vai ter desistido de esperar a Beatriz. Então, se a Ana chegar, 15h20, a Beatriz tem que chegar no máximo até 15h50. Se ela chegar depois de 15h50, elas não se encontram. Então, ele quer a probabilidade de elas se encontrarem. Beleza? Uhum. Tá? E aí, olha que interessante. A gente pode interpretar isso no seguinte, ó. Vamos pensar num quadrado onde aqui é o horário da Ana e aqui é o da Beatriz. Um quadrado de tamanho 1. 1 por 1. Certo? Então, esse quadrado representa todas as possibilidades de chegada delas. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, o que significa? Significa que a Ana chegou 1 hora depois das 15, né? E a Beatriz chegou... esse ponto aqui é o ponto 10. Significa que ela chegou no 0 depois das 15. Então, ela chegou às 15 horas e a Beatriz chegou às 16 horas. Elas não se encontraram. Tudo bem? Sim. Sim? Uhum. O que a gente quer? A gente quer que a diferença, o módulo de x menos y, ou seja, o módulo da diferença entre os tempos onde elas chegaram, seja menor ou igual a 1/2, né? 30 minutos. Ou seja, menos meio tem que ser menor ou igual a x menos y, que tem que ser menor ou igual a 1/2. Se a gente separar aqui essas duas desigualdades, né? Desigualdade 1 e a desigualdade 2, o que nós temos? A desigualdade 1 seria o seguinte, seria y, passo y para lá, y menor ou igual a x mais meio. Opa. E a desigualdade 2 passo y para lá, é y maior ou igual a x menos meio. Né? Y menor ou igual a x mais meio é essa reta aqui, que corta o eixo y no meio e é crescente. Né? Essa reta aqui. E a outra reta que estaria aqui embaixo. Ou seja, a região que me interessa é essa região entre as duas retas, né? Que está acima da de cima e embaixo da de baixo. Olha. Babivete, não entendi. O que você não entendeu? Não entendi o raciocínio da questão. Como é que... Não? Você entendeu que eu quero que a diferença entre os horários seja menor que 30 minutos. Sim. Como eu transformei 1 hora, os 60 minutos de 0 a 1, então eu quero que a diferença entre os tempos delas seja menor que meio. Tudo bem? Tudo bem. Então, mas é um módulo, porque não necessariamente a Ana chegou antes da Beatriz, né? Então, quando o módulo é menor ou igual a um número, é porque esse número está entre menos ele e ele.
sei se você lembra lá de equação modular. Lembro. Então, aí você isola o y. Ó, se você passar o y para lá somando e o meio para cá somando, você vai ter y menor ou igual a x mais meio. E para cá, se você passar o y somando e o meio para cá diminuindo, você vai ter y maior ou igual a x menos meio, que é a segunda. Tudo bem? Tá bem. Aí desenha as retas. Essa aqui é y igual a x menos meio. Não sei. Que é uma reta que corta o eixo y lá no menos meio. Oi, fala. Mas o porquê desse quadrado? Eu fiquei meio em dúvida em relação a isso. Por que usar o quadrado para... Esse quadrado representa todas as possibilidades de chegadas das duas. Porque elas podem chegar em qualquer horário de 0 a 1. Então, se eu pegar todas as possibilidades das duas, fica um quadrado de 0 a 1. Ah, tá. Concorda? Aham. Entendeu, Mitsuru? Entendi. Aí, ó, aqui é a região embaixo da reta y igual a x mais meio. E isso aqui é a região acima da reta y maior ou igual a x menos meio. Então, a região do quadrado que está entre essas duas retas. Entendeu? Essa é a região que a gente quer. E aí, vamos lá. O que vai ser o espaço amostral? O espaço amostral é a área do quadrado. 1 ao quadrado, 1. O que vai ser o evento? O evento A vai ser essa área aqui, que é o quê? 1, que é a área do quadrado, menos 2 triângulos retângulos, cujos catetos valem 1/2, né? 1/2 para cá, 1/2 para lá. Então, menos 2 vezes meio vezes meio vezes meio, que dá 1 menos 1/4, que é igual a 3/4. Então, essa é a probabilidade delas se encontrarem, 3/4. Na real, tu tirou os quadradinhos. Eu tirei esses dois, fora. eu tirei esses tá. dois triângulos aqui, né? Esse e esse, que são triângulos retângulos de cateto meio, né? Sim, senhor. Nesse caso, daria para fazer com probabilidade normal, no caso, sem fazer o quadrado? Então, não dá, porque são espaços contínuos. Como é que você vai medir o número de casos possíveis? É infinitos. Porque ela pode chegar a 1 minuto, 1 minuto e meio, 1 minuto, vírgula, entendeu? Uhum. Por isso que a gente diz que isso é probabilidade em espaços contínuos, espaços amostrais contínuos, que aí são infinitos. Entendi. Entendeu? Aí você não tem como mensurar por quantidade de elementos. Se você fizer isso, não faz sentido. Então você tem que interpretar isso de alguma forma. Entendi. Então você faz uma razão entre áreas ou uma razão entre segmentos e tal. Uhum. Valeu, senhor. Beleza? Uhum. E se ela chegasse entre 15 e 17? Aí seria de 0 a 2, seria um quadrado 2 por 2, né? Mas a região seria a mesma. Seria um quadrado 2 por 2, 2 por 2. Só que aí vai ser y igual a x mais meio, seria essa reta aqui. E a outra reta y igual a menos x menos meio. Aí seria essa região aqui. Nesse caso, essa reta sempre vai ser a mesma coisa? Para qualquer intervalo de tempo, no caso? Porque a gente deu que a diferença, o tempo que uma vai esperar pela outra é 30 minutos, meia hora. Então, por isso que o módulo da diferença tem que ser meio. Sim, nesse A não ser que eu falasse que elas esperam 20 minutos. Aí tem que ser 1/3 de hora. Aí você tem que botar 1/3. Ah, sim, mas não importa, então, qualquer horário que eu pegue entre esses dois intervalos de meia hora. Não vai importar qualquer... Aí a reta vai ser a mesma, porque vai ser... Né? A equação vai ser a mesma. Módulo x menos y menor que O que meio. muda vai ser a área, no caso, daí do... Sempre vai ser a área. Entendi. Entendeu? A escola naval botou um problema bem pior, que é esse problema só que com 3 pessoas.
aí fica muito difícil, porque você tem que pensar num cubo, né? Aí tem que ser as seções no cubo. Entendeu? Você tem que pensar em planos cortando um cubo, em vez de retas cortando um quadrado. Uhum. Entenderam? Mas é viagem, não precisa... Enfim. Bom, probabilidade é isso aí. Matamos, então? Prob? Aham. Então, na próxima aula a gente faz binômiozinho de Newton. Vamos ver se a gente engrena aí nesse curso de geometria analítica, tá? Seria legal. E, por fim, é isso, né? Estamos chegando ao fim. Vê se dá o gás aí. Vou lançar uma segunda lista que tem a ver com esses assuntos que a gente viu hoje, de probabilidade condicional, teorema do produto, probabilidade binomial, para vocês fazerem. E semana que vem eu estou em Porto Alegre. Quem quiser fazer alguma coisa aí, tiver de bobeira, quiser dar um rolê aí, uma coisa segura, né? Sem aglomeração, só falar. Eu E vou estar numa de bobeira. sauna. Uma sauna, por exemplo, bom. Ah, vai ter que ir de sunguinha aí, ô Mitsuru. Isso aí é mole pro Mitsuru, pô. Vou falar alguma coisa mais